Olá, boa noite. Prazer enorme estarmos reunidos para uma palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Mais uma vez, contamos com a presença do Mestre Jesus entre nós, porque apesar de não estarmos reunidos presencialmente na nossa casa, estamos reunidos virtualmente com o mesmo propósito e a mesma intenção, como se estivéssemos naquele salão de palestras onde todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, às 20 horas, acontecem e voltarão em breve a acontecer as nossas palestras presenciais. Assim que toda essa situação de pandemia estiver normalizada, a maioria da população vacinada, a casa retornará às reuniões, aos encontros e às palestras semanais. Hoje teremos a apresentação da Fátima, que ela vai nos falar sobre a literatura espírita, né, os livros e principalmente como foi iniciada a literatura no espiritismo para a difusão dessa nova doutrina, quando Kardec a codificou através dos seus livros. Então, a Fátima vai nos trazer um pouco sobre essa história e sobre detalhes da literatura espírita no passado e na atualidade, né? Um assunto bastante importante e interessante para todos nós. Então, fiquem com a palestra da professora Fátima e retornaremos ao final para as nossas vibrações. Estejamos todos envolvidos na paz e no amor do nosso Mestre Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o Espiritismo, sobre um pouquinho aí da história, um pouco da literatura espírita. Vamos falar aí como começou. Os fenômenos espíritas não eram novidades quando Kardec começou a estudar, muito pelo contrário. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Ela tem se manifestado aí em todos os tempos, desde os escritos religiosos mais antigos, né, na Índia, na China. Nós temos ali, muito antes de Cristo, né, nós temos registros de intercâmbios espirituais, né, com os chamados mortos, ali, com os espíritos. Isso é inerente do ser humano. Jesus, que nos trouxe aí o Evangelho, uma mais pura moral, para desenvolver, né, a lei de Deus, né, e o seu maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele também foi um grande médium. Inclusive, todos os seus milagres, eles podem ser explicados pelos fenômenos mediúnicos. Nós podemos ver isso em um dos livros do Kardec, a Gênese. Então, a partir ali do século XIX, começou a acontecer vários fenômenos, e esses fenômenos é que deram origem ao que nós chamamos aí de doutrina espírita. Primeiramente, aconteceu na América do Norte, pelo menos é o que se tem em registro, né? Como eu falei, sempre aconteceu, mas a partir de um determinado momento o pessoal começou a acompanhar, começou a registrar. Então, um desses registros, né, importantes que a gente tem foi na cidade lá de Hydesville, envolvendo a família Fox, que foi em 1848, onde existia lá um espírito batedor, né? Batia, fazia barulho na parede, nos móveis, e depois, com o tempo, aquela família conseguiu se comunicar e entendeu por que aquele espírito estava tentando entrar em contato. Isso é uma palestra à parte, não vou falar, só estou dando uma pincelada aqui. Aliás, vão ter vários assuntos aqui que caberia uma outra palestra, né? Mas vamos deixar aí para uma outra oportunidade. Bom, depois desse primeiro fenômeno ali na América do Norte, em Hydesville, também começaram a acontecer vários fenômenos na Europa, né? Então, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e até mesmo na Turquia. Muitos desses eventos aconteciam ali a movimentação de objetos, de mesas,
Tanto que por isso que acabou criando-se ali o nome vulgar de mesas girantes, ou dança das mesas. Se esses fenômenos tivessem limitado só ali a movimentação dos materiais, poderia ter sido explicado ali por uma causa puramente física. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. As mesas respondiam. Então começaram a observar manifestações inteligentes através do movimento dessas mesas, que a partir de um estabelecimento ali de um código, né, de letras, de números, essas batitas elas passaram a responder perguntas. E as respostas eram precisas. Isso causava inclusive espanto. E a gente sabe muito bem que isso começou como uma brincadeira de salão. As pessoas se reuniam para fazer aí essa brincadeira de conversar ali com as mesas. Mas era alguma coisa difícil, né? Imagina a mesa levantando, batendo o pé para dizer ali, né, quantas letras. Realmente era uma comunicação bem difícil. Mais tarde acabaram desenvolvendo, né, alguns artifícios para substituir a mesa, como uma cestinha, né, alguma outra coisa ali para segurar um lápis, e depois perceberam que não havia necessidade de ter nada, né, bastava simplesmente aquela pessoa que era a médium, que estava fornecendo energia para aquele fenômeno, bastaria ela pegar na mão o lápis e escrever diretamente no papel. Então aí começaram as primeiras psicografias. E não mais um fenômeno físico, e a psicografia, sem dúvida nenhuma, era muito mais fácil do que o fenômeno físico. Então aí as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis, mais completas, né? E aí então foi exatamente nesse momento que Kardec acabou começando a estudar esses fenômenos. O termo espiritismo é sinônimo da doutrina espírita. Então, Kardec que usou esse termo para definir aí a doutrina, né? E essa doutrina que Kardec codificou, ela, na realidade, ela tem 3 pilares. Ela tem a parte da filosofia, ela tem a parte da ciência, ela tem a parte da religião. Então, realmente é um conjunto de princípios básicos aí que ele criou, utilizando uma metodologia científica, né? Ele era um professor, ele era um estudioso, um pesquisador, então ele usou uma metodologia científica para fazer aí esses estudos e essa codificação. Não vou me alongar aí na história do Kardec, né? Com certeza esse assunto ainda é uma palestra só. Nós temos aí, como eu falei, a parte da ciência, né? Porque existe uma parte experimental que é ligada ali aos fenômenos físicos. Existe a questão então da filosofia, até pelo conhecimento, né, das coisas sensíveis, né, como a existência de Deus, o universo, as leis morais e etc. E tem também a questão religiosa, que Kardec rememorou, vamos dizer assim, né, o evangelho base, né, que o evangelho que foi ensinado por Jesus como base, né, religiosa para a doutrina espírita, que é cristã. A codificação, então, que o Kardec fez, o primeiro livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, terceiro evangelho, vamos falar de cada um deles lá a seguir. Allan Kardec nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Ele nasceu na França e sempre foi uma pessoa ali muito estudiosa, falava vários idiomas, né? Casou-se com Amélie Gabrielle, que também era professora, não tiveram filhos, e os dois passaram ali a estudar, né, os fenômenos mediúnicos, né, os fenômenos físicos. Em 1854 foi quando ele teve ali a primeira informação sobre os fenômenos, por um amigo dele que também era magnetizador, né? Lembrando que Kardec também estudou a questão do magnetismo antes de fazer ali a codificação. Mas ele não deu muita bola, achou que poderia ser alguma fraude, alguma invenção. Mas em 1855, um outro amigo dele também, né, o chamou
para os fenômenos, para participar de uma reunião mais séria, um grupo mais fechado ali com ele. E aí ele já começou a acreditar, né, um pouquinho mais pela forma como esse amigo falava do fenômeno. Então ele foi na casa da senhora Plaine Maison e lá ele começou a observar esses fenômenos que realmente bagunçaram ali a sua cabeça. Depois ele acabou conhecendo a família Baudin, né, onde as filhas de 14 e 16 anos, Caroline e Julie, também eram médiuns e faziam psicografia, então ele também foi frequentar essa casa e foi participar dessas reuniões. E aí ele começou a realmente, né, ver ali que existia algo inteligente por trás, ele começou a levar perguntas para esses médiums, né? Ele começou a participar de reuniões em mais de um lugar. Na realidade, ele utilizou até cerca de 10 médiums e fazia a mesma pergunta para todos esses médiums e os espíritos ali respondiam, e ali ele foi montando, né, o seu trabalho. E foi quando, em 1857, foi lançado então o Livro dos Espíritos, e é um livro de perguntas e respostas. E responde muito mais a parte filosófica, né, da doutrina, está praticamente toda aí nesse livro. Não vou entrar muito em detalhes, porque realmente a história é longa. Se puderem, assistam o filme, né, do Allan Kardec, que também tem bastante esclarecimentos ali. Na verdade, o nome dele, né, não era Kardec, né, era Leon. Ele ficou na dúvida, né, de usar o nome dele, porque ele tinha outras publicações, e foi aí que ele utilizou então o pseudônimo de Allan Kardec. Logo que ele lançou essa obra, ela já foi esgotada. Depois, em 1860, ele fez uma revisão. Em janeiro de 1858, ele começa a Revista Espírita, né, que foi... enquanto, né, ele viveu, ele colaborou, ele escreveu para essa revista, e ali ele acabava conversando com pessoas do mundo inteiro, pegava ali essas cartas, os casos que as pessoas contavam, e também colocou nessa revista. É muito interessante ler o pessoal já juntou, né, cada ano num livro, né? E são artigos muito interessantes. A gente percebe que ali ele usou também como base para fazer, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc. Também em 1858, foi criado, né, a Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, onde ali aconteciam também as reuniões mediúnicas, e ele pegava informação ali para os seus livros. Em 1861, foi quando ele soltou o Livro dos Médiuns. O objetivo maior era preparar as pessoas que eram médiuns, explicar cada tipo de fenômeno, como eles ocorriam, os cuidados que tinham que ter, né? De uma certa maneira fazer com que as pessoas não brincassem com aquilo, que era algo sério, e soubessem como trabalhar ali com a sua mediunidade. Então realmente foi um trabalho com uma longa experiência. Vê que o outro ele soltou em 1857 e este aqui, o Livro dos Médiuns, em 1861. E aí foi interessante que em 1861, logo depois que ele soltou o Livro dos Médiuns, ele havia mandado alguns livros para a Espanha. Esses livros foram queimados em praça pública ali pela Inquisição espanhola, né? O resto ali da Inquisição espanhola foi queimado. E ele achou que ele é uma afronta, né? Ele quis até mover uma ação, vamos dizer assim, contra o governo, né, espanhol, mas ele foi orientado pelos próprios espíritos não fizessem isso. E na realidade foi essa própria fogueira que fez com que as pessoas tivessem ali mais curiosidade e fossem atrás dos livros espíritas, né, dos livros que ele tinha publicado. Em 1864 foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, então aí vem a base, né, cristã, todos os ensinamentos de Jesus com as explicações dos espíritos de cada um, né, daqueles ensinamentos, muitos talvez até então não bem entendidos, né? Então ali existe uma explicação fabulosa, que a gente tem que ter ali de cabeceira mesmo, né? A prática, inclusive, do Evangelho no Lar é extremamente, né, recomendada ali pela doutrina espírita.
Em 1865 ele solta O Céu e o Inferno, que ali basicamente são comunicações de espíritos dizendo como é que eles estão no plano espiritual. E o próprio nome já diz, pega espíritos em várias dimensões, vamos dizer assim, né, de graus de evolução. Em 1868 ele solta a Gênese, né, que fala ali dos milagres, das predições, né, segundo os espiritismos, e desde a criação do mundo, né, um livro realmente fascinante, 1868. E ele soltou, nesse meio tempo, ele soltou alguns pequenos livros que na realidade depois acabaram servindo de material para os maiores, né? Então o Espiritismo na sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, além de vários artigos que Kardec escreveu. Aí então o Hippolyte Léon Denis Rivail, né, a pseudônimo Allan Kardec, ele faleceu em 31 de março de 1869. Com 65 anos. De 1857, na realidade ele começou a trabalhar no material em 55, até 69 a produção dele realmente foi muito grande, né? Ele teve um trabalho ali que ele se dedicou. E depois, como ele tinha ainda muito material escrito, a esposa, mais algumas pessoas que trabalhavam com ele ali na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, eles juntaram tudo num livro chamado Obras Póstumas, que foi publicado em 1890. Uma das características da doutrina era a questão de não ter aquela fé cega, né, e sempre utilizando a lógica. Bom, aí vamos ver os continuadores de Kardec. Então, já amigo dele, a gente pode ver o Camille Flammarion, que ele também era francês, ele nasceu em 1842 e desencarnou em 1925, ele foi até os 83 anos, astrônomo, pesquisador, né? E também por ser cientista, ele acabou se dedicando mais aos fenômenos paranormais. Então, se vocês lerem algum livro do Camille Flammarion, vocês vão ver aí essa característica, né, de estudo científico. Ele também soltou alguns livros, né, principalmente ali A Pluralidade dos Mundos Habitados, Narrações do Infinito e outros, A Morte e Seus Mistérios. E foi ele que fez um discurso, as últimas palavras na beira do túmulo do Allan Kardec. Então ele foi contemporâneo do Allan Kardec. Aí a gente tem também um outro pesquisador, que foi o Gabriel Delany, também francês, engenheiro, e até, né, pelas suas características também foi um pesquisador, principalmente ali dos fenômenos. Ele foi um seguidor ali de Allan Kardec, e na realidade ele nasceu em 1857, exatamente quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Ele era pequeno, né, quando o Kardec desencarnou, mas o seu pai, Alexandre Delany, e a própria mãe, né, que era médium, eram amigos íntimos de Allan Kardec. Então ele já nasceu ali, né, com o espiritismo dentro da sua casa. E ele fundou a União Espírita, junto com Leon Diniz, que foi um outro divulgador também das ideias espíritas, né, na época. Tá? Então os dois inclusive participaram do primeiro Congresso Espírita Espiritualista, que ocorreu em 1890. O Gabriel Delany, ele escreveu ali cerca de 9 livros, sempre frutos de pesquisa, né, que ele fazia. O primeiro livro ele soltou em 1885, é o Espiritismo perante a Ciência. Depois ele soltou o Fenômeno Espírita, a Evolução Anímica, a Alma Imortal, são os nomes aí mais conhecidos. Já o Leon Denis, ele conheceu o Espiritismo com 18 anos. Ele nasceu em 1846, era um pouco mais velho que o Gabriel, mas ele só conheceu o Espiritismo com 18 anos. Não teve aí a sorte de nascer, né, numa família espírita. Ele era muito, né, estudioso, e frequentava a livraria, e aí ele viu o Livro dos Espíritos e acabou levando para casa e devorou, e dali em diante mudou ali a sua vida.
E ele também era um pesquisador, ele era médium, ele tinha mediunidade, ele fez muitas palestras, né, ele contribuiu muito, ele era um pensador, né, diferente ali dos outros, então ele gostava mais da parte até filosófica ali da doutrina, e foi, né, até apelidado como apóstolo do Espiritismo. E ele teve muita ligação com a Federação Brasileira. O seu primeiro livro foi O Porquê da Vida, e ele soltou em 1885. E ele soltou também No Invisível e principalmente o livro Depois da Morte. O livro Depois da Morte foi publicado em 1897, foi o livro que levou Eurípides Barçanufo para o Espiritismo. Tivemos também na Inglaterra. Na Inglaterra teve o William Crookes, que foi um estudioso também, principalmente dos fenômenos de materialização. Ele era realmente um pesquisador nesta área, e teve outras pessoas ali junto com ele, né, que também o Arthur Conan Doyle, por exemplo, participou ali desses trabalhos, dessas pesquisas que ele fazia. E o que ficou mais marcado foi uma médium, Florence Cook, que ele acompanhou, e que através dela foram obtidas materializações do espírito Kate King. Também dá uma história, esses fatos aí espíritas, que depois ele registrou em livro. Já na Itália, né, nós tivemos ali Ernesto Bosano, que era um professor, né, de uma universidade, e ele também estudou o espiritismo, principalmente ali os fenômenos de materialização. A gente vê que esses primeiros gostavam bastante desses fenômenos, né? Então começou com as mesas girantes, depois com os fenômenos de materialização. E o Ernesto Bosano também tem vários livros, todos frutos de pesquisa que ele fazia. Então, A Crise da Morte, por exemplo, Animismo ou Espiritismo. O primeiro livro que ele soltou foi em 1903. Ele também morreu com mais de 80 e poucos anos. Na Espanha nós tivemos a Amália Domingos Soler, que nasceu em Sevilha, também foi uma estudiosa aí do espiritismo. Ela conheceu o espiritismo com 25 anos, ela nasceu em 1835, com 25 anos ela conheceu o espiritismo, e aí ela foi depois para Madrid, Espanha, e continuou. Ela era uma poetisa e continuou estudando e trabalhando, né, em materiais ali que eram obtidos em reuniões mediúnicas. E ela soltou um livro muito famoso chamado Memórias do Padre Germano, que ela foi compilando, né, através de comunicações passadas pelo médium Eudaldo. E ela também fez muitos artigos, né? Aliás, uma das características de todos esses eram publicações em periódicos, né? Todos eles criavam algum periódico e soltavam essas publicações. A Amália acabou falecendo com 74 anos. Depois da Amália, né? Na realidade, em paralelo, né, com a Amália, a gente tem o Alexandre Ksakov, que levou o espiritismo para a Rússia. Mas ele também gostava mais dos fenômenos mediúnicos, né? Tanto que ele fez ali vários estudos psíquicos, não só na Rússia como na Alemanha. Ele reuniu vários médiums famosos na época, inclusive o Daniel Douglas Home foi um dos médiums, né, que ele fez ali muitos experimentos, que era também um médium de fenômenos físicos. Ele também fez algumas observações científicas com a médium italiana Eusapia Palladino, também muito famosa na época, e traduziu as obras de Kardec para o russo. E um dos livros mais famosos dele foi o Animismo e Espiritismo, né? Então ele soltou alguns livros, todos frutos ali das suas pesquisas. Soltou vários artigos também. No Brasil, a gente começa a ter registros. Primeiro, os fenômenos das mesas girantes apareceram num jornal do Ceará, em 1853. Depois, na Bahia, em 1857. Existia um conservatório, né, dramático da Bahia, onde começaram a observar alguns fenômenos mediúnicos lá, alguns fenômenos estranhos. Em 1869, Salvador
começou a publicação da revista Ecos do Além, Túmulo. Na cidade do Rio de Janeiro, começa ali mais ou menos em 1860, e era a época do Império, né? Já algumas reuniões, e fruto inclusive de alguns franceses que tinham vindo para o Brasil, que estavam fugidos para cá, né? Eles que trouxeram ali essa influência da França. Aqui a gente coloca no Rio de Janeiro, né, o Joaquim Carlos Travasson, em 1875, ele faz uma tradução do Livro dos Espíritos e passa essa tradução para o Bezerra de Menezes, e foi o primeiro contato, 1875, o primeiro contato do Bezerra de Menezes com a doutrina, né? Os dois médicos inclusive. E aí foi também, tem registros ali em Recife, em 1881, a revista O Reformador, né, da Federação saiu em 1883, 1887, Bezerra de Menezes, ele passou a escrever artigos para o jornal O País, e foi até 1893, sempre com o pseudônimo Max. E em 1904 já existiam vários periódicos aqui no Brasil. Bom, vamos falar também de alguns, né, principais ali espíritas e que publicaram algumas coisas. Então podemos falar de Batuíra, em São Paulo, em 1890, que também, né, fez muitas palestras, muita divulgação sobre o espiritismo. Nós tivemos ali em Minas Gerais, né, Eurípides Barçanufo. Como eu falei, ele, através de um livro do Leon Diniz, né, ele passa a conhecer ali o espiritismo. Nós tivemos Caibar Schutel também, que em 1905 ele começa ali a publicação do Clarim, tá? Mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Então, o Caibar, que eu já comentei, Schutel, ele nasceu em 1868 em Matão, e ele foi um grande divulgador espírita, político, farmacêutico, né? E na região ali de Matão ele criou ali a sua farmácia, onde ajudava, e a casa que ele trabalhou, né, muito com o espiritismo. Escreveu vários livros também, principalmente explicando sobre mediunidade e os ensinamentos de Jesus, as parábolas, né? Zilda Gama também foi uma grande escritora, através da sua mediunidade, através de psicografia. Ela fez também várias publicações, e ela foi a primeira médium, inclusive, né, no Brasil ali, grande médium, né, que tem registro. Ela soltou o seu primeiro livro, Na Sombra da Luz, em 1917, que foi publicado pela Federação em 1923. Pois Eurípides Barçanufo, 1880 ele nasceu, né? Então ele conheceu ali o espiritismo já com seus 19 anos. E a gente sabe da história dele, né? Criou o grupo Espírita Esperança e Caridade, criou escola, farmácia. Foi um grande devotado ali ao espiritismo. A Ivone Amaral Pereira, ela já era do Rio de Janeiro, né? Costureira e médium brasileira, autora também de diversos livros psicografados, né? O primeiro livro que ela escreveu foi Memórias de um Suicida, e apesar dela ter escrito em 1926, esse livro só foi publicado em 1950. E Chico Xavier, né, como não podia deixar de ser, escreveu em mais de 450 livros, com livros sobre o plano espiritual, que é a série do André Luiz, com romances do Emmanuel, onde ele conta a sua própria reencarnação, com livros técnicos, livros que citam, né, os ensinamentos de Jesus, reforma íntima. Foram ali mais de 2.000 espíritos, né, que passaram informações ali pelo Chico Xavier, e ele faleceu com 92 anos em 2002.
Depois também de Chico a gente tem Herculano Pires, que também fez aí uma produção grande de livros, principalmente voltados para a psicologia, né, pedagogia, e ele era realmente bem rígido ali nos seus ensinamentos. E Divaldo Franco, né, para finalizar, mais de 250 livros psicografados pela Joana de Ângeles e por vários outros, sendo que ele soltou o primeiro livro em 1964, que foi O Mestre de Amor. Tudo isso para dizer que, na realidade, tem muita coisa para estudar. Só dei uma pincelada, passei só por alguns. Estudar cada uma dessas obras e muitas outras, né, que eu não citei, que foram publicados, é entrar ali num mundo maravilhoso. A gente acaba entendendo muita coisa que a gente vivencia aqui nesta encarnação e que eles nos deixaram aí, né, um legado deixado por todos. Então eu só queria realmente dar essa pincelada, né? Agradeço aí a oportunidade de estar aqui e sempre incentivando, né? Leiam, estudem, principalmente Kardec, principalmente aqueles que seguiram Kardec, né? Que é essa doutrina que eu abracei e que eu continuo aí divulgando, né? com toda a convicção. Que a graça de Deus e de Jesus esteja com todos nós e até uma próxima oportunidade. Depois dessas importantes considerações da Fátima, de todas essas instruções que ela nos trouxe, né, desse aprendizado, vamos aproveitar esse momento, entrar em sintonia lá com o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conduzir mentalmente até aquele salão de palestras, onde tantas vezes já estivemos. Vamos visualizar aquele quadro de Jesus sobre a mesa, que nos traz tanta paz, tanta harmonia. A espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, nesse momento se aproxima de nós e derrama suas boas vibrações, suas boas energias sobre nós. E essa energia vai tomando conta do nosso corpo, vai se espalhando por todos os nossos membros e nós ficamos inundados com tantas boas vibrações, com tanta paz, com tanta tranquilidade, esperança, harmonia e alegria. Ficamos repletos e satisfeitos com esse amor que é transmitido por essa casa, por essa equipe trabalhadora que assiste a todos nós nesses momentos. Muito obrigado por podermos fazer parte dessa comunidade, dessa fraternidade amiga, que é o Aprendiz do Evangelho. Em breve sabemos que estaremos de volta presencialmente a essa casa, mas enquanto não é possível, vamos cuidando da nossa saúde, de todos os que nos cercam, para que possamos em breve, com saúde e com segurança, estarmos de volta a esse salão presencialmente. Muito obrigado, Mestre Jesus, aos trabalhadores da casa e principalmente a Deus por nos permitir esse momento de harmonia e de tranquilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos permita cair ante tantas tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, teu é o poder, e tu há de ser a glória para todos sempre. E que assim seja. Até a próxima semana, fiquem em paz,
se mantenham em segurança, sãos e salvos. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.